E aí, pessoal, vamos falar de mais um talento das categorias de base, porque agora vai ser com ele. E isso começa a partir do momento em que sai do Grêmio Caio Henrique. E é sobre isso que eu quero falar bastante, contar a história, projetar e, mais do que isso, entender como funcionam os processos de formação e de evolução de um clube de futebol. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. O que nós podemos, vamos sair daqui, vamos para cá. O que nós podemos falar sobre Caio Henrique? Está de fato saindo do Grêmio, voltando para o Atlético de Madrid ou não? O fato é que o Grêmio, em momento de pandemia, diminui a sua folha em R$700 mil praticamente, já que o Grêmio paga o salário que ele recebia lá no Atlético de Madrid, na casa mais de 100 mil euros, ou seja, muito dinheiro. O Grêmio se desfaz disso, o que é importante. Isso deve acontecer aí nos próximos dias, ainda se libera daquele pagamento de 500 mil euros do empréstimo dele. Todos vão dizer o seguinte, bom, e agora vamos de Cortez? E eu digo, não. O Cortez é uma transição? Ainda é. É o jogador imediato? É. O Renato gosta dele? Gosta. Mas chegou a hora de darmos aquele salto, olhar para a categoria de base e entender o que está acontecendo para a gente poder projetar. E lá tem um menino pronto para entrar, para fardar e para jogar com a camisa do Grêmio. Guilherme Guedes. Guilherme Guedes tem 21 anos, fez agora, poucos dias atrás, 18 de maio, ele fez 21 anos. Um jogador muito importante para as categorias de base, com passagens em seleção brasileira e que chega neste momento no Grêmio pedindo passagem, pedindo, olha, tá na minha hora. Cresceu como jogador, foi emprestado para a Ponte Preta, fez um campeonato não muito importante, mas foi bem lá também, mas é aqui o espaço dele e é aqui que vai haver esse crescimento dele como jogador de ponta, como jogador de time grande, no caso do Grêmio, ele é acostumado, isso é interessante, o Guilherme Guedes é acostumado a usar a camisa do Grêmio, nasceu com a camisa do Grêmio. E isso faz diferença na hora da formação. Meninos como ele, nós temos a certeza de que sabe o tamanho da grandeza do Grêmio. E quando a gente tem essa sensação, a gente sabe que se dermos chance, se tivermos tranquilidade, ele vai dar a resposta. Guilherme Guedes entrou em um jogo nessa temporada, na linha da frente, jogando à frente do Cortez, né, jogando praticamente como meia naquela partida contra o Pelotas, onde o Grêmio jogou com as reservas, jogando na linha da frente. Ele é um lateral, mas que apoia bem, que tem uma característica técnica melhor que a do Cortez do ponto de vista ofensivo e que está em franca evolução. Guilherme Guedes é, sem dúvida, um jogador possível de chegar lá e dar conta do recado, sim, sem gastar essa Babilônia de dinheiro. Eu tenho dito isso sempre, e as pessoas às vezes elas... César, futebol é investimento. Futebol é investimento quando tu tem. Quando tu tem muito dinheiro, tu investe. E eu vou dizer mais, tu ganha também com investimento, mas na verdade, se tu não está recheado de categoria de base, tu não ganha de ninguém. E o que acontece com o Grêmio é que o Grêmio tem que dar esses espaços. Qual é a diferença, por exemplo, financeira de um jogador como esse que ganha 700 mil e do que está vindo da base? É muito grande. O da base tem o que provar, tem o que mostrar. Eu sei que nós não vamos construir um time só com categoria de base, mas é através da categoria de base que tu vai poder preencher, dar espaço para esses meninos jogarem. Tu pode, olha o meio, olha a defesa do Grêmio hoje. Vitor Ferraz, veterano, Jeromel, veterano, Kahneman se aproximando dos 30. Por que não botar o Guilherme Guedes? Aí vai se dizer, mas é um só. Por que não? O que impede que ele jogue? Então, está na hora de Guilherme Guedes jogar. O Caio Henrique era muito bom, sem dúvida, sem dúvida. O Caio Henrique é jogador de seleção, o Guilherme Guedes foi de seleção da base e ainda não chegou no profissional, até porque não está jogando. Agora, o Grêmio precisa sim dar espaço. E é por isso que eu vou sempre insistir nessas situações e sempre trazer soluções que possam fazer o engrandecimento do Grêmio. Neste caso, está lá, não precisa sair, não precisa pirar.
vai diminuir a folha e o resultado já tem na categoria de base. É assim que funciona. Os gigantes clubes funcionam assim, produzem para ter exatamente essa hora a possibilidade de crescimento. E a hora é de Guilherme Guedes, deixem ele jogar. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube. Valeu!